A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Feliz sábado. Que bom que você veio à casa do Senhor. Cantemos agora Maravilhoso Deus. Nossas vozes cantam em teu louvor, nossos olhos contemplam teu fulgor, nossos lábios bendizem teu amor. Nosso maravilhoso Deus, Rei poderoso, Mestre da terra e céu, nosso supremo Criador, eterno benfeitor, maravilhoso Deus. Oremos. Grandioso e maravilhoso Deus, obrigada por tua presença em nosso meio. Obrigada por este sábado. Pedimos que o teu Espírito Santo paire sobre nós, abra nossa mente, o nosso coração ao longo de todo este programa. E que todas as nossas ações, da reverência ao que for cantado, falado, pregado, suba ao teu trono de graça como um ato de adoração da nossa parte. Em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus alcance o coração de todos vocês. Vocês são todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Se é a primeira vez que você vem à Igreja Adventista, sinta-se mais bem-vindo ainda. Faz parte desta comunidade. Nós estamos num final de semana especial, um final de semana dirigido aí pelo Ministério Jovem, que a gente tem uma temática que está vindo desde ontem à noite, vai até amanhã no final, no domingo. Eu acredito é o tema. E a gente trouxe aí o pastor Quarup, que nos acompanha na plataforma, vai ficar com a gente até sábado que vem, porque nós temos o final de semana jovem, em seguida temos a semana de oração com o pastor Quarup. Seja muito bem-vindo, pastor. Meu nome é Juliana, uma das diretoras jovens desta igreja, a seu serviço. Precisando, estamos à disposição e seja muito bem-vindo. Feliz sábado a todos. Algumas coisas fazem deste sábado um sábado especial. Na realidade, vivemos
intensas emoções neste santo dia do Senhor. Uma das razões pelas quais este sábado é especial é que há um ensinamento bíblico da palavra de Deus que está registrado no capítulo 13 do livro de Êxodo, no verso 2. Deus estava para tirar o povo de Israel do Egito, levá-los para a terra prometida, e Deus se comunicou com Moisés, dizendo a Moisés, o seu servo, quando tirou o povo de Israel do Egito, ele disse o seguinte: santifica-me o teu primogênito. Era desejo de Deus que os seus filhos santificassem a ele o seu primogênito. Esse costume foi instituído 1445 anos antes do nascimento de Jesus. Como nós estamos no ano de 2015, portanto, fazem 3.460 anos que esta prática de apresentar o primogênito a Deus é praticado pelo seu povo. Quando Jesus nasceu, José e Maria praticaram isto. Diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, o verso 22, que José e Maria levaram Jesus a Jerusalém para ser apresentado ao Senhor. Assim é que a apresentação do primogênito é particularmente significativa. É uma declaração que nós damos a Deus de que o nosso filho primogênito, ele pertence a Deus. Ele é colocado nas mãos de um homem e de uma mulher para educá-lo para Deus. A cena da apresentação de Jesus no templo foi presenciada por muitas pessoas que estavam ali presentes. Ela tem um significado espiritual, porque Deus prometeu o seu primogênito também. Quando Jesus nasceu, era Deus apresentando o seu primogênito, aquilo que de melhor ele tinha. Ele estava apresentando a raça humana pecadora para salvá-los. Então, este ato da apresentação do primogênito deveria ser praticado por todas as famílias que se têm como cristãs. Hoje isso vai acontecer em nosso meio. Nós temos aqui entre nós uma família muito querida. Eles são jovens ainda, mas estão apresentando a Deus o seu primogênito, aliás, a sua primogênita. É o Vinícius e a Érica, que estão trazendo a linda e encantadora Emanuele. Eu quero convidá-los que eles venham aqui à frente. Eles trazem nas mãos, nos braços, um tesouro precioso, que Deus há 77 dias colocou nas mãos desta mãe, para que seja orientada por ela e pelo seu pai. Nós vamos apresentar agora diante de Deus a Emanuele. Ao mesmo tempo, nós queremos agradecer a Deus por essa dádiva preciosa. É uma dedicação que eles estão fazendo e ao mesmo tempo é um pedido para que Deus oriente o casal na educação dessa criança que deve estar um dia com eles do céu. Eu vou convidar os familiares convidados que estão aqui presentes para que venham aqui simbolizar a presença da família toda. Assim como foi feito com José e com Maria, assim como eles fizeram, eles trouxeram o menino Jesus e colocaram o menino Jesus nas mãos do sacerdote, para que o sacerdote o apresentasse a Deus. Nós vamos tomar em nossos braços
a Emanuele. Senhor nosso Deus, tenho em minhas mãos o que há de mais precioso que tu podes dar a um ser humano. Esta criança, Emanuele, que no lar do Vinícius e da Érica tem a representatividade do teu filho, que veio a esta terra para morrer por cada um de nós pecadores. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, por esta dádiva preciosa e a apresentamos a Ti, para que Tu possas abençoá-la, ajudá-la, que as potencialidades que nela colocaste, que possam ser desenvolvidas para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que a Emanuele esteja um dia com seus pais e com toda a sua família lá no céu, para ser recebida por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós te pedimos isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja prepara um certificado especial. Agora nós vamos carimbar o certificado para que os pais levem como recordação. Vamos fazer aqui a identificação com os pés da Emanuele. Vamos fazer isso depois. Eu quero passar as mãos do Vinícius, a mãe está ocupada, o certificado. Vai levar como recordação, né? A igreja oferece uma Bíblia Sagrada, a Bíblia da criança. E a escola adventista, que está aqui ao lado, oferece o uniforme para que a Emanuele se matricule um dia nessa escola. E vocês sejam ajudados a educá-la para o Senhor. Que Deus possa abençoar a todos. Muito obrigado. Vão com Deus. Feliz sábado, esse é o América Jovem, final de semana especial dedicado a este público e também dedicado à igreja. Nós vamos cantar agora alguns louvores, nós queremos que você nos acompanhe. E aí, gente, tudo bem? Feliz sábado. Que bom que vocês vieram. Ontem começou a programação às 7h30, hoje continua às 9 horas, hoje tem programação também às 17 horas e amanhã a gente continua essa programação às 19h30. Chame os seus amigos, chame a sua família, participe conosco, o tema é muito pertinente. Eu acredito. No que você acredita? Eu acredito no nome de Jesus. Eu acredito no poder da cruz, acredito que Ele pode nos salvar e acredito, acima de tudo, que Ele vai voltar. Amém?
no que você acredita. No que você acredita. Que você possa descobrir várias coisas nesse final de semana e nesta semana também que vem, né, continua, que é uma outra semana de oração também. A música que vamos cantar agora... Quero ver Cristo voltar. Quero ver Cristo voltar. Você acredita nisso? Vamos cantar? Vamos lá? Muitos se apressaram em pregar, muitos só viveram a esperar. O tempo passou e Cristo não retornou, mas logo veremos esse dia chegar. Quero ver Cristo voltar em glória, quero cantar hinos de vitória, poderei finalmente contemplar a sua face. Eu quero estar com o povo santo, por esse dia espero tanto. Subirei com os anjos para o encontro com meu Senhor. Vamos essa obra terminar, em seguida Cristo voltará. A nossa geração em um só coração, quero ver o raiar de um novo dia chegar. Cante. Quero ver Cristo voltar em glória, quero cantar hinos de vitória, poderei finalmente contemplar a sua face. Eu quero estar com o povo santo, por esse dia espero tanto. Subirei com os anjos para o encontro com meu Senhor. Quero ver Cristo voltar em glória, quero cantar hinos de vitória, poderei finalmente contemplar a sua face. Eu quero estar com o povo santo, por esse dia espero tanto. Subirei com os anjos para o encontro com meu Senhor. Acho que muitos não conhecem esse hino, né? Até eu não sei muito bem essa canção. Por isso a gente vai cantar de novo para que você aprenda, para que essa mensagem fique forte aí no seu coração. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar todos juntos. Vamos lá? Muitos se apressaram em pregar, muitos só viveram a esperar. O tempo passou e Cristo não retornou, mas logo veremos esse dia chegar. Quero ver Cristo voltar em glória, quero cantar hinos de vitória, poderei finalmente contemplar a sua face. Eu quero estar com o povo santo, por esse dia espero tanto. Subirei com os anjos para o encontro com meu Senhor. Amém. Que grande dia. Vamos essa obra terminar, em seguida Cristo voltará. A nossa geração em um só coração, quero ver o raiar de um novo dia chegar. Cante. Quero ver Cristo voltar em glória. Amém. Quero cantar hinos de vitória, poderei finalmente contemplar a sua face. Eu quero estar com o povo santo, por esse dia espero tanto. Subirei com os anjos para o encontro com meu Senhor.
quero voltar em glória, quero cantar hinos de vitória. Poderei finalmente contemplar a sua face. Eu quero estar com o povo santo, por esse dia espero tanto. Subirei com os anjos para encontro com o meu Senhor. Amém? Cumprimente aí o seu amigo do lado, deseja a ele um feliz sábado, por que não abraçá-lo? O que nós mais acreditamos é na volta de Jesus. E você? Crê nisso? Feliz sábado, querido, Deus te abençoe. A próxima música, ainda em pé, Ao Olhar para a Cruz. Nós acreditamos num Salvador que cura, que salva, que transforma. E a maior prova de amor foi a cruz. Nós andávamos cegos, não tínhamos esperança, estávamos perdidos. Mas Deus nos trouxe a paz, nos trouxe o descanso, nos trouxe a alegria de viver em sua presença. Cante. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri. E ao olhar para a cruz. E ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. A graça de Jesus te alcança em todos os momentos. E você tem aceitado essa graça? E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei. E ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Jesus mais quer é alcançar você. Mas para isso você precisa permitir. O que você tem feito para abrir seu coração, abrir sua mente, para que Jesus entre na sua vida, transforme a sua vida, não apenas mude, mas transforme por completo. Mas para isso você precisa acreditar, você precisa aceitar. Olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Cante. E ao olhar
Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. A próxima canção é Que Segurança. Uma música bem conhecida também. Danis, né? Temos duas aqui. Você se sente segura quando está ao lado de Cristo? Primeiro essa Dani. É a maior segurança. Maior segurança, e você, Dani? Só em Cristo a segurança. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que segurança. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, sinto os enlevos puros do além. Anjos descendo, trazendo alvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Só a igreja. Canta. Amém. Seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz. Quanta bondade tem meu Jesus. Declare. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém. Deus seja louvado. Bom sábado a todos. Esse momento é o momento de entregarmos os nossos agradecimentos, os nossos pedidos a Deus. Temos aqui na lateral uma arca onde você pode escrever o seu pedido ou agradecimento. Um grupo especial estará orando por eles. E não sei no que você acredita, mas eu acredito num Deus que não precisa que eu peça para que Ele faça por mim. Deus já conhece tudo, sabe tudo do que a gente precisa. Mas ainda assim, eu gosto de conversar com Ele e sempre entregar para Ele os meus problemas, as minhas alegrias. Você não precisa falar nada, não precisa se levantar, mas se você sentir no seu coração essa vontade, você pode vir aqui até a frente. Se você tem algum pedido especial, se você tem algum agradecimento, algo que você quer entregar a Deus hoje, nesse dia, sinta-se à vontade para juntos nos ajoelharmos e conversarmos com Deus. Meu Deus e Pai, são grandes os nossos problemas, Senhor, nossas lutas cada vez maiores. Ainda assim, Pai, confiamos em Ti, confiamos nas Tuas promessas, Senhor, entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas. Pai querido, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas, nos dá força, Senhor, para seguirmos sempre no Teu caminho. Amém.
Entregamos, Pai, nossas vidas em Tuas mãos, no doce e santo nome de Jesus. Amém. Essa é minha história de dor. Morri para esse mundo. Com Cristo eu me crucifiquei. Eu já nem sei mais quem sou. Me olho e nem me vejo mais. Estranho, mas tudo mudou. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia. Começa uma nova história. Deixando o poder pelo amor, a cruz se revelou ali. O dia da morte de Deus, Ele me reaproximou. Sacrifício já não tem valor. O santo lugar se expôs. Pela graça livre sou da morte do pecado, liberto e justificado. Sua morte me salvou. Renasce um novo dia. Começa uma nova história. Já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Morto de uma vez para o mundo, revivo para ti. Pela graça livre sou da morte
sua morte me salvou. Renasce um novo dia, começa uma nova história livre. Livre sou, liberto. Um feliz sábado a todos vocês. Quero dizer da minha satisfação de poder estar com vocês nessa manhã de sábado, para juntos abrirmos a palavra de Deus e assim glorificarmos e exaltarmos o seu nome. Por recomendação do pastor dessa igreja, quero dizer que todos aqueles que estão aqui nessa manhã são todos bem-vindos, especialmente aqueles que nos visitam. E ele quer dizer a vocês, através de mim, de que todas as vezes que você decidir vir aqui e estar aqui, essa igreja sempre vai estar de portas abertas para recebê-los. E isso é a grande satisfação que nós temos nessa manhã de poder tê-los conosco. Deixa eu fazer uma pergunta que quase sempre não sabem me responder, mas quantos de vocês dormiram bem essa noite? Deixa eu ver as mãos. Para esses que se manifestaram, eu pergunto, como é que você sabe? Você não estava dormindo? Porque eu não sei, quando eu estou dormindo, eu não sei o que acontece quando eu estou dormindo. Eu só sei quando eu acordo bem, não é verdade? Mas quando eu acordo bem, eu digo, então eu dormi bem, acredito assim que eu dormi bem. Isso me faz lembrar de meus filhos, quando eram bem menores, crianças ainda. Eles chegavam à mesa, olhavam para a comida e diziam, não quero não, está ruim. Digo, filho, você nem provou, prova a comida. Disse, não quero não, está ruim. A outra vinha e olhava e disse, mãe, está gostoso. E eu disse, eu vou ganhar dinheiro com esses meninos. Porque eles conseguem definir o gosto, o paladar pelo olho. Isso é fenomenal. Vocês imaginem, eu começar a trabalhar com esses meninos, eu vou ficar muito rico com isso. Mas nós somos assim, não é verdade? O que nos atrai no olhar, às vezes nos leva a ser convencidos do que é ou não é verdade. Eu queria nessa manhã dizer sobre o que eu acredito, sobre isso aqui. A Bíblia. Você acredita? Você acredita nesse livro? Que tem 66 livros dentro dele. São 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Que alguns denominam como livro feito pelos homens, e nós temos plena convicção que foi inspirado pelo maravilhoso Deus. Mas até que ponto você acredita na Bíblia?
Dizer para vocês que quando saí do meu período de puberdade, já saindo da adolescência, querendo virar gente, não é verdade? Porque o aborrecente é aborrecente, ainda não é gente, mas ele tem vontade de ser gente, né? Eu me lembro de que comecei a questionar algumas coisas que eu havia aprendido no meu lar, na minha casa. Que ontem eu disse que quando tinha aproximadamente 6 para 7 anos, meu pai converteu-se ao adventismo. E eu me lembro de que tornei-me adventista com 11 anos de idade através do batismo, mas era um adventista sem conversão. Eu estava convencido que essa era a igreja de Deus. Mas quando você chega na idade um tanto já querendo ser adulto, você chega a buscar convicções daquilo que você crê. E eu comecei a fazer analogias, comecei a pensar como eu posso acreditar numa coisa que vieram, na verdade, pelos meus pais, e descobri que no início do sistema bíblico era patriarcal, os pais passavam de pais para os filhos. E comecei a lê-la para que pudesse entender o que isso me fazia acreditar que ela era verdade. E eu encontrei conceitos familiares no livro de Gênesis. Uma tremenda cumplicidade de Adão e Eva, em que para comer do fruto Adão abriu mão da sua felicidade, porque não queria perder a sua esposa, porque ela até então lhe fazia tremendamente feliz. Desobedece a Deus e com isso traz um grande problema para todos nós, que é o problema do pecado. E interessante que esse era o conceito, porque ele era cúmplice da sua esposa de tal forma que depois mesmo de pecarem, Adão decidiu solucionar o problema costurando não sei de que forma naquele tempo, folhas de figueira e cobrindo-se, porque descobriu que estava nu, tiveram vergonha, não é verdade? Eu até ilustro isso dizendo, vocês imaginem o jardim do Éden, só os dois ali, Eva chegando com o fruto, virou: Adão, você me ama? Ele olha para ele e diz: eu tenho opção. Não é verdade? Por outro lado, ele sabia que ia perdê-la. O que é que acontece nessa circunstância? Ele, na verdade, aceita sofrer as consequências do pecado junto com ela, sem saber bem o que era pecado. Isso me intrigou, alguma coisa especial estava acontecendo, mas havia uma cumplicidade que eles fazem folha de figueira para cobrir a nudez, porque no Éden a coisa se tornou diferente. Eu imagino Adão passeando no jardim, olha para Eva com o olho comprido, e Eva diz: Adão, que negócio é esse? Olha para lá, Adão envergonhado, isso não acontecia antes. Por outro lado, ela de repente bate com Adão no meio do caminho e diz: Adão, que coisa feia, Adão. Porque não tem coisa mais feia do mundo que um homem sem roupa, não é verdade? Isso me fazia pensar. De repente Deus chega no Éden, chama Adão e Eva. Adão, onde está? Estavam escondidos, cúmplices, porque sabiam que haviam errado. Aí Deus pergunta: Adão, por que você está aí? E Adão diz ao Senhor: Senhor, é porque eu estava nu, tive medo de me esconder. Ele já isola-se da esposa. Eu estava nu, ele diz: nós estávamos nus. Acabou a cumplicidade. Tive medo e o que fiz? Me escondi. E quem foi que fez você saber que estava nu? Deixa eu usar um termo que é um tanto pejorativo, me desculpem, mas eu preciso usar isso para dar intensidade. A desgraçada é dessa mulher que tu me deu, ó. Foi ela que foi culpada, não foi eu não. Não demorou, Deus pergunta à mulher: mulher, que é isso que tu fizeste? Se não foi a serpente que me enganou e eu comi. E eu descobri que no relacionamento, baseado nisso, eu comecei a entender: então o problema é a gente achar que nunca tem culpa. A culpa sempre é de quem? Do outro. Continuei e descobri que logo depois vem um assassinato, porque Deus aceita a oferta de um, não aceita a oferta de outro. Isso me questionava: por que Deus fez diferença, acepção de pessoas? Não compreendia ainda do que havia Deus pedido para que Adão pudesse ser redimido, ou ter um plano B para não ser morto, porque o salário do pecado tornou-se naquele momento o quê? A morte. Mas interessante que rebusquei, encontrei assuntos tremendos quando a Bíblia menciona de que toda a raça humana, depois que Deus disse a Adão ia crescer e multiplicar e encher a terra, corrompeu-se. E Deus agora decide exterminar toda essa nação.
e manda um homem que não tinha nenhum conceito de engenharia naval construir um barco, em que não tinha nenhum instrumento de marcenaria ou de construção naval para salvar a humanidade. E eu pensei, isso é complexo demais, há algo diferente nisso. E como é que esse homem acredita e gasta 120 anos da vida dele construindo uma coisa sem ter certeza se ia acontecer ou não? E começa a entrar na minha mente uma coisa: isso só pode acontecer se houver alguma coisa que na igreja meu pai sempre dizia que é fé. Não há outro argumento. Por outro lado, mais na frente sobra Noé e sua família, e Deus vai lá em Ur dos Caldeus, depois que o homem se decepciona em construir uma grande torre, e chama Abraão. Nós estudamos esse dia na escola sabatina sobre Abraão, o grande primeiro missionário. E é interessante de que Abraão deixa em Ur toda a sua família, toda a situação financeira que se encontrava, e aceitam o chamado de sair e ir para um lugar onde não sabia onde era, põe em risco a sua família, não sabia se o lugar era bom, se tinha água para beber, se tinha uma terra boa para plantar, e ele sai. Eu descobri então que o que a Bíblia apresentava não era só uma questão de história, tinha algo que convencia as pessoas a aceitarem um chamado, e esse chamado os desenvolvia a fazer alguma coisa. Mais à frente, rebuscando, eu comecei a encontrar que esse sobrinho de Abraão que saiu com ele é embebedado pelas suas próprias filhas, e acontece um incesto. Como é que Deus aceita um incesto na Bíblia? De que forma é isso? E comecei a questionar, eu queria ter respostas para isso. E rebusquei, e encontro agora a história de um irmão enganando outro irmão, enganando também o pai, e Jacó faz tudo o que pode fazer para receber a riqueza. Eu digo, a Bíblia fala também de uma subversão, de um suborno, fala também do engano, para tentar o indivíduo usufruir e sair bem na história. E não pôde, mesmo buscando receber o que nós chamamos, o que a Bíblia menciona, a primogenitura e o direito da primogenitura, e viver muito bem com aquilo que o pai adquiriu, não conseguiu usufruir porque teve que fugir com medo de ser morto pelo próprio irmão. Lá ele se casa, e não se casa só com uma mulher, na verdade, aí aparece já a bigamia na história, porque no momento que ele trata de conseguir a sua esposa, trabalha 7 anos por ela, lá vem o sogro, engana de novo ele, era enganado, o mesmo engano que ele produziu, agora ele recebe. Aí eu descobri na Bíblia, olho por olho, dente por dente, e começa a me impressionar com isso. E não demora, esse Jacó depois trabalha mais 7 anos, e 14 anos trabalhou em função do casamento. Quando é 6 anos depois, Deus o abençoa tanto que ele sai muito rico da casa daquele sogro, e deixou o sogro também milionário. E eu fico pensando, isso não é acaso? Alguma coisa esse homem sentia para no meio do caminho ter um encontro com o anjo mudar o seu nome e monta uma nação que fora prometida a Abraão quando saiu, que ele seria pai de uma grande nação, uma instituição de uma nação, a nação israelita, que depois tornou-se a nação hebraica, e que no tempo contemporâneo de Jesus era a nação judaica, e tudo cumprindo umas alianças com respeito a esse povo. Aí eu encontro fenômenos especiais de que quando Daniel 2 fala da grande estátua do sonho da Nabucodonosor, mostra os reinos desde a Babilônia, Medopérsia, Grécia e assim sucessivamente Roma, e a divisão de Roma. E eu descobri, quando busco a história nas enciclopédias que temos hoje, que tudo caía dentro do mesmo livro. A origem estava ali na Bíblia, e apenas eu comprovava historicamente o que a Bíblia já havia narrado profeticamente. Tem alguma coisa especial aqui dentro? Não é simplesmente contexto histórico. Aí fui buscar contexto da medicina e descobri que quando Deus pega o seu povo, desculpem, antes chama Moisés, não é verdade? Da forma como chamou, depois de 40 anos no Egito, leva ele para o deserto,
ele passa mais 40 anos numa faculdade especial aprendendo a ser cortês, obediente, misericordioso, bondoso, amável, para usá-la no início da sua terceira idade, na sua terceira idade. E Moisés, quando vem buscar o povo, já vem com 80 anos de idade. E não se esqueça que depois os pós-diluvianos viviam só 120 anos. E agora, quando Moisés tira o povo lá no meio do deserto, sol quente, sem água em abundância, Deus diz: olha, um homem não toque numa mulher quando ela estiver no seu ciclo menstrual. E chama a mulher de imunda. Eu disse: mas por que imunda? E isso me questionava. Me questionava por isso. E descobri que Deus estava dando conceitos, não só éticos, mas princípios de saúde. E talvez isso estabelecia também quando encontro a circuncisão, que Deus manda que o homem, o menino com 8 dias de nascido, deveria ser circuncidado. Conceitos da medicina, que hoje sabe que isso produz mais saúde. E aí começa a vir na minha mente vários conceitos. E lembro de Woodstock, quando todo jovem, uma nação de jovens, levanta a mão para o mundo inteiro e diz: nós queremos agora paz e amor. Um amor que não era baseado no sentimento, mas na promiscuidade. E dali surgiram os fenômenos. Titiolina, que buscam a emancipação da mulher. E em 1960 foi o marco disso. E fui buscar de que já no tempo da Grécia, no tempo, quem sabe, lá de Roma, a gente encontra imperadores que morreram e morreram muito cedo, não sabíamos porquê. Aí eu pego Romanos capítulo 1, diz que as mulheres mudaram seu comportamento natural. E os homens se juntaram homem com homem e sofrendo em si a própria o quê? Isso. Sofreram em si a própria culpa do seu pecado. O que hoje chamam de AIDS. E eu comecei a pensar, poxa vida, antes que o homem descobrisse a doença, a Bíblia já narrava isso profeticamente há mais de 1500 anos atrás. E todo esse conceito me veio dizer, há algo aqui que não dá para ser só histórico, só comportamental. É também emocional e é psíquico. Por isso que entra o fato de eu ler um texto para vocês. Tá. Ou melhor, tem 2 dele nesse mesmo texto. Salmos 119, versículo 105. É conhecido de todos vocês. Cento e 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua e luz. Agora, interessante que aí fala de a questão de iluminar o indivíduo, e para mim a iluminação aqui não tem nada a ver com materialismo, é uma questão somente espiritual. E talvez isso começou a me pesar na mente, dizendo, há algo extraordinário nisso aqui que move a raça humana de alguma forma. Leva o homem a mudar o seu comportamento natural, da sua natureza pecaminosa, e transforma ele em uma outra natureza que nós hoje conhecemos como uma natureza espiritual. Muda o homem, no comumente falando, da água para o vinho. Algo extraordinário, porque aqui mostra a iluminação. E veja o que diz aí no versículo 130 do mesmo capítulo 119, diz assim: a revelação da tua palavra esclarece e dá o quê? Entendimento. E eu pensei, se dá entendimento, por que não temos o todo? Aí lembrei que a Bíblia diz, meu povo perece por falta de... Mas está aqui o conhecimento, por que não o temos? Por que não adquirimos o conhecimento? Por que ele não nos traz
essa consciência própria de como estamos, o que somos e para onde vamos. E muitos, por não conhecerem, ignoram as palavras da verdade. Mas é interessante que Jeremias, no capítulo 15, vocês encontram Jeremias falando um pouquinho sobre isso. Olha o que ele diz aqui. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Achada as tuas palavras, logo as comi. E me foram gozo e o quê? E alegria. Ele não fala aqui, ele está perfigurando não a questão do paladar, mas a questão agora do sentimento. Me trouxe satisfação, me trouxe contentamento. E ele disse, isso fortificou o meu coração, pelo que o teu nome sou chamado, o Senhor Deus dos exércitos. Jeremias agora não aborda mais o sistema cultural, o sistema histórico e próprio da Bíblia. E então nesse momento me veio à mente que no período do que nós chamamos de Idade Média, Pedro Valdo questiona princípios bíblicos que começaram a ser jogados por terra. Era apenas um comerciante e nasceu lá pelos idos de 117 AD, depois de Cristo. E logo no primeiro século ele então aceita o cristianismo. E ao aceitar o cristianismo ele começa a buscar a compra do que naquele tempo era conhecido como o Pentateuco, e começa a abordar o que Deus tinha para o seu povo, e não era aquilo que Roma estava impondo já no primeiro século. E ele é perseguido, e não, mesmo por não ser da linhagem sacerdotal, foi queimado em praça pública. E isso surge um movimento protestante chamado os Valdenses. Depois vem Lutero, depois vem Calvino, homens que viam que a história da raça humana estava se decaindo e decompondo diante de princípios estabelecidos na Bíblia, e começa a levantar o conceito. E eles também não sabiam que nós estávamos num período que profeticamente a Bíblia chama dos 42 meses, 1260 dias proféticos de Daniel e Apocalipse, e que a palavra seria jogada por terra e pisada a pés. Mas interessante, e por que eu narro isso? Porque se vocês buscarem contextos históricos com respeito à Bíblia, ou mesmo os conceitos que a Bíblia traz, vocês vão encontrar todos eles baseados como origem bíblica. Até mesmo quando você diz o sábado, aparece na Bíblia o sábado, nós sabemos que o sábado é um princípio criativo de Deus, foi criado na criação. E quando vem observando do domingo, nós encontramos a origem do domingo aqui já, praticamente no segundo para o terceiro século, quando dia 7 de março de 321, Constantino faz o primeiro edito, o edito de Constantino, sobre a guarda do domingo. Então me vem à mente, não é só um livro histórico, não é só um livro profético, não é só um livro de poesia, não é só um livro de estrutura patriarcal, não é só um livro de leis, de família, de medicina, mas quando eu busco os naturalistas e também aqueles que trabalham especificamente com alimentação, que são nutricionistas, eles voltam à Bíblia e mostram a origem como Deus criou, que o homem deveria comer nozes, frutas, verduras, legumes. E eu fico pensando, tudo originou, e descobri que no período da Idade Média, quando, eu posso dizer assim, Gutenberg, que nasceu em 1400 e morreu em 1468, ele reinventou a imprensa, podemos dizer. Já tinha ditos feitas em pergaminho, algumas coisas impressas em pergaminho, mas ele então descobre a importância do chumbo e da tinta para poder imprimir alguma coisa. Gutenberg afluiu mesmo sobre perseguição romana contra os cristãos, afluiu uma tremenda busca pelo conhecimento bíblico, e a Bíblia tornou-se o livro mais
publicado nesse mundo. Não existe best-seller como a Bíblia. Mas eu queria parar aqui para dar uma ilustração para vocês bíblica que vi quando ainda eu estava nessa confusão. E vi um pastor falar sobre isso na igreja de São Brás, em Belém do Pará. Hoje aposentado, bem na terna infância já. E eu fiquei tão impressionado com o que ele mostrou, que quero mostrar essa manhã para vocês. E sou muito leal em dizer que a ideia não é minha. Abram vossas Bíblias em Êxodo. Isso me deu o contexto da importância que creio e por que creio na Bíblia. Êxodo capítulo 4 mostra, como estava mencionando, Deus chama a Moisés para uma missão. E a missão que Deus chama Moisés o faz tremer na base. Porque Moisés já não era um jovem, já tinha perdido a esperança de líder e de que poderia defender de alguma forma o povo de Deus que estava aprisionado e escravizado no cativeiro babilônico. Cativeiro egípcio. E Moisés é chamado para tirar o povo do Egito. E no capítulo 3 mostra a Bíblia ele vendo um fenômeno especial, que não era natural a ele. Lá ele vê, em Horebe, uma sarça que se queimava, mas não se consumia. Tinha fogo nela, mas não se consumia. E ele aproxima e Deus diz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. No capítulo 4, Deus chama Moisés à função. E quando Deus diz para Moisés, a partir do capítulo 13, início do capítulo 4, que ele deveria ir livrar o seu povo, que tinha ouvido o clamor do seu povo, Moisés usa argumentos a Deus dizendo que não podia ir. E é interessante que Deus então diz a Moisés, ou melhor dizendo, Moisés diz a Deus: mas eis que não me crerão, capítulo 4, versículo 1, e nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Moisés, o que é isso que tu tens nas mãos? E eu imagino Moisés, não era bem assim, mas apresentando algo como um bordão, em algumas traduções bíblicas dizem. A revista atualizada chama bordão, a corrigida chama bordão, a atualizada chama uma vara. Senhor, uma vara. Deus diz assim: jogue no chão. Se preocupe que eu não vou fazer isso que virar uma cobra não, viu? Interessante que Moisés tinha conceitos de, quem sabe tenha sido um líder de desbravador num dia qualquer, ou pelo menos tinha aprendido isso no deserto. Deus disse: Moisés, pega a serpente pela cauda. Vocês sabem que ninguém pega a cobra pela cauda, né? Se vocês buscarem o meu Face, Quarupi Reis, vocês vão encontrar eu com uma sucuri no pescoço de 40 quilos. Vocês vão dizer: mas sucuri não é aquela que aperta? Você não tem medo que aperta? Não, ela estando alimentada, ela não faz nada. Ela estando alimentada, para vocês terem uma ideia, ela fica tão dócil ao ponto que ela é uma presa fácil do ser humano. E algumas se alimentam de forma tão exagerada que nem se arrastar conseguem. Então, morrem com facilidade. Mas Deus mandou pegar pela cauda porque o contexto que descobri ao questionar a Bíblia, por que não mandou pegar pela cabeça? Porque é mais fácil a gente pegar pela cabeça e não ser picado. Porque exigia um comportamento que a Bíblia novamente chama de quê? De fé. E ele tinha que acreditar que ao pegar pela cauda, a serpente não ia feri-lo. Disse: você vai pegar essa vara e vai levar ela nas tuas mãos, porque com ela tu farás sinal. Está no versículo 17 aí, do capítulo 4. Você vai pegar essa vara e vai levar junto com você, porque ela, o quê? Tu vai usá-la, porque com ela tu farás sinais.
E como eu não vou ter muito tempo para descrever isso para vocês, Moisés passa a apresentar ao povo a necessidade de sair do Egito. E todas as vezes que Faraó era convencido por uma praga que, através de Moisés e de Deus através daquela vara, trazia uma praga, e liberava o povo e novamente o seu coração era endurecido. E por 10 vezes isso aconteceu. Até que na última praga, a morte dos primogênitos, Faraó, por perder o seu filho, libera o povo. E a primeira dura prova foi quando eles chegaram à beira do Mar Vermelho. Faraó se arrepende e volta para tentar reconquistá-los novamente, ou buscá-los novamente. E é nesse momento que Moisés se angustia, porque o povo começou a clamar: por que nos tirasse Moisés daí do Egito? Por que nos tirasse? Nós não somos para morrermos na beira desse mar aqui. E Moisés tenta acalmar e ver que o que eu vou fazer com esse povo? E diz no capítulo 14 do livro de Êxodo aí, que interessante, que Moisés, angustiado por isso, clama ao Senhor, e disse o Senhor a Moisés no versículo 15: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que faça o quê? Que marchem. Aí é nessa hora que, para mim isso é absurdo, eles estavam na beira do mar, e no mar não se marcha. No mar o que é que a gente faz? De nada. E Deus manda marchar? E eu descobri que em certos momentos na Bíblia, os métodos de Deus são contrários à natureza humana, porque é um exercício de quê, queridos? De fé. E o povo que marchem. E Laura Moreno retrata muito bem isso na sua música, né? Quando canta. Mas interessante, de que era uma questão de fé. E ele diz: agora tu, Moisés, pega o quê? Teu bordão, tua vara. E o que? Estende-a sobre o mar. E acontece ali uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A abertura do Mar Vermelho. Moisés consegue continuar com aquele povo, e no capítulo 17, eles chegam numa região chamada Refidim, se não me engano. E ali diz a Bíblia, Refidim. Ali não havia água para o povo beber. Novamente o pessoal questiona: por que fizesse-nos sair do Egito, Moisés, nós, nossos filhos, nosso gado, tudo para morrermos de sede nesse deserto? E eu imagino Moisés buscando ao Senhor: Senhor, o que eu faço agora? O povo está a ponto de me apedrejar, Senhor. Porque não tem água para eles beberem. E não tem água para os seus animais. E Deus diz: Moisés, que isso tem, irmão? Senhor, eu imagino, é uma vara, Senhor. Toma a tua vara, diz o Senhor, reúne todo o povo. E diz ele: respondeu o Senhor a Moisés, versículo 5 do capítulo 17: e tu, Moisés, passa diante do povo, e contigo alguns dos anciões de Israel, e leva contigo o que na mão? Leva o que na mão, irmãos? A tua vara, o teu bordão, com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, na rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e ela dará água. E fez assim, na presença dos anciões de Israel, Moisés. E chamou aquele lugar de Meribá, ou Meriba. Interessante, irmãos, de que nesse contexto, eu descobri uma coisa. Eu nunca fui um bom camelô como foi Silvio Santos. E hoje é sábado, não é dia de vender, mas se vocês... Eu queria perguntar, se alguém teria coragem de me dar o salário que você ganha no mês nessa vara? Você daria? Achei um negociador aqui. Dá vontade de negociar com ele agora, né? Se não fosse sábado, podemos fazer um negócio nisso aqui. Porque eu ia pagar o mínimo possível para quem me emprestou, ia ficar com todo o teu salário do mês. Mas se essa fosse a vara de Moisés, original, e tivesse o mesmo poder,
Você daria um salário de um mês? Hein? Do ano, né? Agora, o que vocês acham que tem mais poder? Uma vara? Ou uma Bíblia? Analisem comigo. O que vocês acham que tem mais poder? Uma vara ou uma Bíblia? No passado, deixa eu dizer para vocês o que mais me impressiona é que no passado Deus não tinha nada senão um homem e uma vara, e fez o que fez. Imagina jovens agora, nesse América Jovem. Deus precisa apenas de um jovem e uma Bíblia. Se você diz que a Bíblia tem mais poder, você imagina o que Deus não pode fazer com um jovem e uma Bíblia. De que forma Deus não pode usá-lo com uma Bíblia nas mãos? E Deus diz para Moisés: leva a vara na tua mão, é com ela que você vai fazer o sinal. Aí me vem a pergunta: por que não temos poder? E por que essa Bíblia não exerce o poder na nossa vida, mesmo na nossa vida, como exerceu o poder no passado, já que a origem dela tem a mesma origem da vara? Ela era uma vara comum qualquer, mas Deus adotou de um poder que era próprio dele. E foi por isso que lá em Números, no capítulo 20, quando Moisés usurpa o poder para ele, quando falta água de novo em Refidim, e o povo clamou ao Senhor, e Moisés foi e disse assim, reuniu todo o povo e não consultou mais a Deus. E Deus disse: vai lá, então faz o seguinte, falai a rocha. Moisés pegou a vara e o que fez? Feriu a rocha. O poder continuou sendo poder, tirou a água da rocha. Mas Moisés fez uma coisa, atribuiu a ele o poder que Deus havia dado, que aquele instrumento que ele tinha nas mãos. E muitos hoje batem também no próprio Cristo, usando um poder que Deus colocou em suas próprias mãos, que é a sua palavra. E haja visto contextos históricos dessa igreja, de membros que se levantam com conceitos teológicos errôneos, aos quais a Bíblia não os recomenda a pregarem. Batem no próprio Cristo. Agora, se Deus usou no passado um homem e uma vara, o que Ele não pode fazer hoje com um jovem, uma moça de 17 anos, de 20 anos, 25 anos, um jovem e uma Bíblia? Mas não temos visto esse poder. E eu me preocupo, pergunto, por que não? Eu volto. Quando Pedro Valdo começa a pregar, começou a haver uma revolução. E o Espírito de Profecia diz algo interessante. Roma se preocupou porque no primeiro século, depois do derramamento do Espírito Santo, num sermão de Pedro, se converteram 3.000 pessoas. Logo depois, mais 5.000 pessoas. Isso em Jerusalém foi um fenômeno. E não demorou muito, no primeiro século essa igreja tinha mais de 100.000 membros. E houve uma ferrenha perseguição, porque os próprios judeus também acreditavam, nós matamos o líder deles, e parece que isso fertilizou por todas as nações a ideia de que ele é o centro da expectativa de todo o ser. E eles não sabiam que a influência não estava só na história desse Cristo, mas estava no fenômeno da palavra de Deus, que agora estava já sendo publicada e levada pelos valdenses. De alguma forma eles rasgavam as roupas, o grande conflito relata isso, e tiravam um pedaço da Bíblia, e onde chegavam mostravam isso. E ao mostrarem isso, todos eram convencidos, e o cristianismo crescia de uma forma esplendorosa. E eram queimados muitos mártires em praça pública, e eram queimadas Bíblias junto com eles, e quanto mais queimava, parece que a semente fertilizava, e mais o evangelho crescia. E Satanás descobriu que não poderia conter. Deixa eu ler para vocês o que diz a serva do Senhor, especialmente o que ela diz aqui,
No livro O Grande Conflito, na página 62, no segundo parágrafo, diz ela: na Grã-Bretanha, o primitivo cristianismo muito cedo deitou raízes. Sabe o que é deitar raízes? Foi o que? Foi plantado. Diz ela: o evangelho recebido pelos bretões nos primeiros séculos não se achava então corrompido pela apostasia romana. A perseguição dos imperadores pagãos, que se estendeu mesmo até aquelas praias distantes, foi a única dádiva que a primeira igreja da Bretanha recebeu de Roma. Muitos dos cristãos, fugindo da perseguição na Inglaterra, encontraram refúgio na Escócia. Daí a verdade foi levada à Irlanda, sendo em todos esses países recebida com alegria. E Satanás descobriu: quanto mais queimavam-se cristãos, quanto mais se queimava a Bíblia, mais o evangelho proliferava. Decidiu: não vou mais fazer isso, vou mudar a minha tática, vou deixar que agora, já que Gutenberg demonstrou para eles como imprimir isso, deixar que a Bíblia seja o livro mais impresso do mundo. E por todos esses anos, não existe um livro mais publicado. A ONU esses dias publicou que nós somos praticamente 239 países no mundo. E ela descobriu que a Bíblia já está em 253 línguas e dialetos no mundo. Vocês imaginam o que é isso? Porque além de línguas de cada nação, tem vários idiomas, dialetos. E é interessante que tudo que se escreveu da Idade Média para cá, porque a cultura no passado, na Idade Média, era cultura religiosa. Por isso que os pais pegavam os filhos e mandavam para onde? Para mosteiros, porque ele estava a cultura. E antes que as ciências pudessem ser descobertas, ciências humanas, ciências biológicas, a ciência exata, antes disso, toda a cultura era baseada na religião. E é por isso que a cultura vinha. E talvez você compreende quando a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E meu povo perece por falta de conhecimento, porque o poder, na verdade, deveria estar em nossas mãos. E Satanás disse: eu quero que eles tenham Bíblia, quero que eles tenham Bíblia ilustrada em casa, uma grande na sala, vou deixar que eles estejam na biblioteca, eu quero que tenham várias versões, para que eles possam pesquisar, entender a hora que quiserem. E você vai hoje posso dizer assim, numa sociedade bíblica qualquer, e você encontra uma livraria, uma Bíblia de capa preta, capa azul, capa vermelha, capa branca, com índice remissivo, sem índice remissivo, com o dorso vermelho, com o dorso dourado, com o dorso branco, com o dorso azul, enfim. Um dia eu vi uma com dorso roxo. Bonita Bíblia. Você encontra de vários tamanhos, você encontra até, eu vou dizer baixinho aqui, uma Bíblia bem pequenininha assim, que você coloca no bolso, ninguém sabe que você está indo para a igreja. Vai disfarçado. Tenham Bíblia, mas eu não vou dar para eles tempo para lê-la. E quando a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria, hoje, em busca do trabalho, em busca da sobrevivência e em busca do ganho, o ser humano, com o avanço tecnológico que temos hoje, perdeu o contato com a palavra. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Conheço jovens na minha igreja. Eu sei que aqui não acontece isso com vocês, mas na minha igreja, onde sou pastor, lá em Joinville, que gastam de 4 a 6 horas na internet. Twitter, Facebook. Não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom. WhatsApp. Mas eu pergunto, quanto tempo você gasta bebendo de uma fonte? E qual a fonte que você coloca diante de você? Sabe, deixa eu confessar um pecado. Eu acho que todos nós
Muitas vezes somos capazes de fazer isso. Se digo para vocês que consegui ler a minha Bíblia 2 horas em seguida, talvez tenha conseguido. Mas não muitas vezes. Mas já assisti um filme de 4 horas, sem pestanejar. Estou interessado no filme. Sabe o que eu tenho descoberto? Satanás tem diminuído o nosso tempo e não tem nos dado a oportunidade de ter a palavra de Deus em nossas mãos. Porque ele sabe que tirando a palavra, ele tira de você o poder. A minha pergunta nessa manhã, jovens, é: quanto tempo você bebe da fonte? E qual é a fonte que você bebe? Já pensou nisso? Quando Deus diz que pedirá conta de cada tempo que Ele tem dado. E todos nós temos o mesmo tempo. Deus nos deu 24 horas. E ontem, quando eu falei sobre criacionismo, eu esqueci até de dizer que o próprio homem divide 24 horas em 3 partes, né? 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para qualquer outra atividade que você queira fazer. Mas interessante que nós, na verdade, temos tempo para dormir, temos tempo para trabalhar, temos tempo para fazer lazer, temos tempo para academia, temos tempo para internet, mas não temos tempo para buscar o quê? Poder. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que Romanos, no capítulo 1, olha o que diz a Bíblia aí. Romanos, no capítulo 1. E é por isso que eu creio. Não posso fazer nada se você não crer. O texto de Romanos, no capítulo 1, para mim é muito forte, porque ele aborda aqui está, o versículo 16 em diante. Pois não me envergonho do quê? Do Evangelho. Porque o poder de Deus, aqui diz, é o poder de Deus, o Evangelho, que também é Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Paulo diz: eu não tenho vergonha de dizer aos outros que eu creio, o Evangelho que eu prego. Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele diz indistintamente de raça, a todo judeu e também para o grego, que no tempo que ele escreve só havia essas duas praticamente nações existentes, com princípios religiosos. Diz ele: visto que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo... Por mais que eu buscasse respostas, descobri que a influência desse livro na minha vida é baseado na fé. Não há outra forma. E um dia você vai ter que ver simplesmente defendendo a fé, não de contextos históricos, não de contexto religioso, mas do contexto exclusivo da fé. Mas por que não temos poder? Porque não estamos buscando poder. Eu não sei pregar sem fazer um apelo. Eu não sei quantos jovens aqui têm deixado de buscar o Senhor na sua comunhão pessoal com Deus, através da leitura da Bíblia. Não sei quantos. Me decepcionei quando fiz essa pergunta e pedi manifestação na minha igreja. Não vou pedir manifestação de vocês, mas que pensem nisso. Mas uma coisa eu quero ensiná-los a começar, se posso ensinar alguma coisa. Sabe, comecei naquela idade que eu deveria ler pelo menos um versículo por dia, porque era cobrado naquela idade
de que eu deveria fazer ano bíblico. E eu descobri que ano bíblico não é ler toda a Bíblia no ano, mas é ler todo ano a Bíblia. Porque quando você decide ler toda a Bíblia no ano, você lê por ler, porque quer terminar o ano, dizer, eu li toda a Bíblia esse ano. Mas quando você lê todo ano a Bíblia, não ficar nem um dia sem abrir a sua Bíblia e ler pelo menos um versículo. Eu não sei quanto tempo você passa sem ler a Bíblia, mas deve ter alguém nessa manhã que veio ao templo hoje, você sabe, e pegou sua Bíblia que estava no mesmo lugar que você deixou quando sábado passado esteve aqui. Não pôde vir na quarta, não pôde vir no domingo, e você foi lá e pegou sua Bíblia, estava lá, no mesmo lugar que você deixou quando no sábado passado você chegou da igreja. É para esses que eu quero apelar. Comece com um versículo. Sinta o sabor. Encha o seu coração do prazer do conhecimento dessa verdade. E esse conhecimento vai lhe levar a descobrir uma vida nova que você ainda não descobriu. Se você começar com um versículo, vai lhe dar sede e vontade de comer mais. Não demora muito você estar lendo um capítulo por dia. Não demora muito, você vai estar lendo 2 ou 3 capítulos e a hora vai passar e você não vai sentir. Sabe por quê? Porque você vai beber de uma fonte segura e ela começa a fazer parte da sua vida e tira os conceitos e os pretextos humanos e passa você a agir através de conceito e preceitos divinos, que a Bíblia chama de princípios. Eu queria convidar a todos para tomar uma decisão. Aqueles que assim já fazem, que Deus possa abençoá-los. Mas aqueles que não têm feito, especialmente os jovens que aqui estão, nós vamos ouvir agora uma mensagem musical. Temos? E no momento que ouvirmos essa mensagem musical, eu queria que você tomasse uma decisão. Apenas um versículo por dia. Um versículo só. Sabe quanto tempo você gasta para ler um versículo por dia? Menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Se a tua desculpa é tempo, um versículo por dia. Porque se no passado Deus usou um homem com uma vara, o que Ele não pode fazer com um homem e uma Bíblia? Deixe que ela possa nutrir o teu espírito e fazer de você um grande instrumento na mão de Deus. Mas comece com um versículo. Se tem alguém aqui que quer tomar essa decisão no momento em que o servo do Senhor estiver cantando, levante-se onde você está. Não precisa vir aqui não, levante onde você está. Eu quero orar para que o Espírito Santo toque no seu coração e você não passe mais um dia sequer sem beber da fonte que vem do céu. Ouçamos a mensagem e tome sua decisão. Mar vermelho ali, bloqueando a salvação. Um milagre ao erguer as 2 mãos. 7 dias gastos, rodeando Jericó. Amém. Que Deus abençoe. Um clamor de fé e a libertação. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar com seu poder. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Um gigante ali bloqueando
à luz do sol, 5 pedras pra fazer o chão tremer. Uma gravidez dias antes de casar, e a emoção de ver Jesus nascer. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar com seu poder. Amém. Impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Deus que é infinito em saber, escolheu usar a limitação do meu ser. Se eu apenas permitir, fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Preciso primeiro eu permitir fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, nada somos, Senhor, ou somos menos do que nada, como diz Isaías. Mas descobrimos ontem que fomos feitos à imagem e à semelhança de Ti, ó Pai. E obrigado por sermos chamados por Ti como instrumentos Teus. Um dia no passado, Senhor, eu descobri que pelos conceitos próprios humanos eu não conseguiria entender Tua palavra. E descobri que eu precisava acreditar, Senhor. É acreditando naquilo que Tu esboçaste a cada um de nós, que a influência benéfica do Teu Santo Espírito iria atuar na minha própria vida. E por isso que hoje eu acredito pela fé na Tua palavra, Senhor. Mas esses anos todos que tenho pregado sobre essa palavra, Senhor, tem me feito pensar, se todos pudessem entender muito mais do que já entendi, se todos nós entendêssemos que a razão própria do conhecimento humano é base na Tua palavra, Senhor. E quantas vezes desperdiçamos tempos inúteis em nossa vida buscando simplesmente contentamento, enquanto poderíamos estar buscando o puro cerne do conhecimento da cultura religiosa para a nossa vida na Tua Santa Palavra. O tempo perdido, Senhor, já passou. Queremos um novo tempo. Queremos uma nova vida, Pai. Queremos ter um relacionamento mais real, mais sincero contigo. E é por isso que nos levantamos nessa manhã,
dizendo que não permitas que o teu Santo Espírito, Senhor, não deixe de nos lembrar, ó Pai, que todos os dias possamos ler um versículo da Bíblia, pelo menos começar com um versículo, Senhor. Porque algo sobrenatural acontecerá na nossa vida. Seremos transformados ao ponto que nós não compreendemos como e nem porquê. Porque isso não vem de nós, vem de Ti. E é por isso que, quando Paulo escreve aos Efésios, querido Deus, ele esboçou dizendo que nós somos salvos não por nossas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Que isso não é um dom nosso, mas isso vem de Ti. Por isso, pela fé, aceitamos a Tua palavra hoje e queremos fazê-la como nosso melhor alimento diário, Senhor, para que possamos ter estrutura espiritual para liderar nosso comportamento humano, nossas atitudes, termos domínio próprio, sermos misericordiosos, pacientes, longânimos. É o que mais precisamos. E a base está aqui, Senhor, na Tua palavra. Abençoa-nos no estudo que teremos agora na escola sabatina. Quando conheceremos e descobriremos um pouco mais desse missionário que foi Jonas, Senhor, ajuda-nos a compreender o chamado que Tu fizeste a ele também. E como ele depois acreditou, mesmo com circunstâncias duras na vida, mas cumpriu o Teu propósito, Deus. É o que nós te pedimos, na certeza de estarmos sendo usados por Ti, hoje e em todos os momentos de nossa vida, por Jesus, nosso Senhor e maravilhoso Salvador. Amém, Senhor. Que a graça de Deus possa estar sobre cada um de nós. Amém. Começou ontem nosso fim de semana jovem com o pastor Quarupi Reis e a temática Você Acredita? Hoje à tarde, às 5 horas, ele estará conosco e teremos também a presença da cantora Laura Nascimento e a banda da Igreja do Alvorada. E amanhã, domingo, às 7h30 da noite, o pastor Quarupi pergunta: você acredita na oração? Uma programação jovem para todas as idades. Aguardamos você! Você está participando de um pequeno grupo? Descubra o seu. Relação de endereços com a Rosângela. Dia 25 de julho, próximo fim de semana, 4h30 da tarde, teremos o treinamento para a Feira de Saúde. Todos os membros que queiram ajudar são convidados a participar. E no dia 26 de julho, das 10 às 2 da tarde, acontecerá a Feira de Saúde na Praça do Pátio dos Trilhos, centro de Jacareí. Convide a sua família, vizinhos e amigos. Uma grande oportunidade de evangelizar, ajudando a comunidade. Participe! E atenção, igreja! A partir desta segunda-feira, dia 20, o pastor Quarupi Reis começará uma maravilhosa semana de oração aqui na igreja, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite, e no próximo sábado, às 9 horas, o grande encerramento. Classe especial para estudar o Apocalipse, todos os domingos, às 6 da tarde. Venha e traga convidados. Tem alguém que precisa ser visitado? Procure a Matilde Tarifa e passe o endereço. Temos um grupo de visitação que ora com as pessoas em suas casas. Olá, queridos.